As 3 maiores dificuldades que eu passei dentro do meu curso de engenharia. Eu quero compartilhar com vocês aqui os desafios de um estudante de engenharia dentro da universidade. A gente fala só de coisas positivas, hoje a gente vai falar um pouco das dificuldades desse estudante. A primeira grande dificuldade que eu tive dentro do curso de engenharia de sistemas foram as matérias da universidade, matérias da engenharia, matérias de computação e de engenharia de controle. Essas duas áreas foram as áreas que eu tive mais dificuldade. As matérias de computação, por exemplo, estrutura de dados, programação e desenvolvimento de software, foram matérias que eu tive muita dificuldade. Eu não sabia programar nada, não sabia nada de computação quando eu entrei na universidade, não tinha feito curso técnico. Saí logo no ensino médio e entrei numa faculdade que tinha matérias de computação. Então eu aprendi tudo dentro da universidade. Isso foi um baita desafio para mim, porque eu tive que pesquisar muito, e computação, para quem ainda não teve contato com a área, é importante saber que a gente tem muitos erros, né, nos algoritmos, e tudo precisa estar perfeito ali, de acordo com as linhas de código, né, exigidas ali no software, para que pudesse correr tudo bem. Então alguns erros, alguns até entendimentos de IDEs, ou seja, onde que a gente faz a programação, escreve os algoritmos, isso a gente tem que aprender um pouco na marra mesmo. Então precisei até perguntar a muitos colegas que me ajudaram para resolver essas dificuldades. Na área de controle, as matérias análise de sistemas dinâmicos lineares e engenharia de controle foram as matérias que eu tive mais dificuldade. São matérias dificílimas, tá? No contexto da Universidade de Engenharia, da UFMG especificamente, tá? São matérias que envolvem uma matemática muito específica, um detalhamento muito grande, em questão de cálculo mesmo manual ali. Então as provas, elas exigem muito do nosso entendimento gráfico e também entendimento matemático, né, das equações, principalmente equações de Laplace, transformadas, que envolvem essa disciplina. Apesar de uma aplicação, né, muito grande da engenharia de controle, é importante que na universidade a gente entender que a gente tem essa dificuldade, esse desafio de aprender essa disciplina, tá bom? A segunda grande dificuldade que eu tive dentro da engenharia foi conhecer o mercado de trabalho. Conhecer o mercado de trabalho para o estudante dentro da universidade é fundamental, porque é um momento que a pessoa, ela, conhecendo o mercado de trabalho, consegue saber o que de fato é aplicado, o que qual conhecimento que a gente aprende na universidade é aplicado na indústria, no mercado, na área de atuação de um engenheiro. Então eu tive essa dificuldade de ter esse conhecimento muito pelo fato da universidade ela ter as suas oportunidades, mas eu não fui buscar essas oportunidades, esses conhecimentos do que é o mercado. E uma dica, né, quando eu estava nessa dificuldade, a primeira coisa que eu pensei foi, vou buscar pessoas que têm vivência do mercado de trabalho, ou seja, estudantes mais avançados no curso, ou pessoas profissionais que já formaram há alguns anos ou algumas décadas, né? Pessoas experientes de fato na área de engenharia, e no meu caso, engenharia de sistemas, que é o curso que eu estou cursando, né? Então, nesse momento, né, eu entrei no INCOSE, que é a Organização Internacional de Engenharia de Sistemas, e lá no INCOSE eu tive contato com esses profissionais que me ajudaram muito a entender o que é o mercado, através dos conteúdos que o INCOSE posta, tá? Posso até deixar aqui o Instagram do INCOSE, para você seguir lá. Então, através desse conteúdo, através das conversas mesmo, com os profissionais, com os engenheiros, e também um pouco dessa proatividade de buscar outros alunos também e conversar com eles no dia a dia da universidade. Então essa é a forma que eu encontrei para resolver essa dificuldade. Eu acho que pode ser uma dificuldade que você está enfrentando também. Terceira grande dificuldade que eu tive: conciliar trabalho com estudo. E aqui o trabalho quer dizer qualquer atividade que está fora do meio acadêmico, que vai de fato trazer alguma renda financeira, que você tem um objetivo profissional. Quando eu entrei na universidade, o curso, né, já era noturno, então sempre foi noturno, e eu consegui ter esse tempo da parte de manhã e da tarde como, entre aspas, livre. Então esse tempo tem algumas opções, né? Dentro da universidade você pode fazer participar de algumas iniciativas, como empresa júnior, como também equipes de competição. Você pode pegar outras disciplinas chamadas optativas. Você inclusive vai precisar desse tempo para estudar para as disciplinas que você faz à noite. E isso é importante, esse tempo. Então, quando se trata de um tempo, mesmo um curso noturno, esse tempo muitas vezes é usado para o lado acadêmico, o que é muito válido, tá? Se for utilizado para o seu crescimento profissional, para os seus objetivos. Agora, quando a gente fala de realmente mercado de trabalho, trabalhar de fato, fazer um estágio não obrigatório, então trabalhar em alguma empresa, ter alguma atividade, inclusive empreendedora também, isso é um desafio. Então eu tive essa dificuldade. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta do empreendedorismo e tive a oportunidade de empreender desde novo, por causa da autoescola que meus pais fundaram
já tem 22 anos de empresa e de 4 anos para cá eu sou gestor da autoescola. Uma autoescola pequena que aos poucos a gente vem crescendo, né? E quando eu era gestor da autoescola, comecei como gestor, também comecei a universidade. E isso foi uma dificuldade para mim porque realmente era um trabalho que eu tinha e conciliar com a Universidade de Engenharia, com o meu curso de Engenharia de Sistemas. Essas dificuldades foram muito relacionadas a, primeiro, ou seja, a autoescola fica numa cidade metropolitana de Belo Horizonte, para quem não é da região, ou seja, São Joaquim de Bicas, e Belo Horizonte é distância de 50 km, então muitas vezes, mesmo morando em Belo Horizonte, tinha que deslocar para Bicas aqui 3 vezes, 4 vezes na semana, para justamente ter essa participação humana na empresa, que era uma parte de gestão mesmo. Então isso foi um desafio para mim, sendo que também eu tinha outros compromissos na universidade, né? Questão das matérias, então estudar para provas, trabalhos, isso tudo me demandou muito tempo também. Então esse equilíbrio de tempo, né, para quem trabalha e quer conciliar com os estudos, ou para quem já estuda e quer começar, né, fazer um estágio não obrigatório, por exemplo, isso pode ser um desafio, porque os compromissos eles são diferentes e você tem que entregar resultados nos dois. Então muitas vezes ou você deixa um pouco a faculdade de lado, diminui um pouco as matérias, ou você pega um trabalho com uma carga horária menor. Então isso é uma dificuldade que eu tive e eu acredito, né, que muitos possam ter essa dificuldade. Eu vejo muitos tendo de fato essa dificuldade dentro da universidade. É importante ter esse protagonismo de querer fazer acontecer e que tudo dê certo nesse período que você faz o ciclo básico de engenharia e dar continuidade também no curso, tá? Muito bem, gente, essas são as 3 dificuldades que eu tive e acho importante compartilhar com vocês aqui, tá? Então, às vezes a gente pensa que o caminho são só flores, mas não, o caminho muitos desafios. O mais legal é quando a gente consegue enfrentar e ter um resultado positivo a partir deles, ou ter algum aprendizado a partir de uma experiência que às vezes não foi tão legal. Eu falo muito dessas disciplinas, né? Muitas disciplinas difíceis na universidade, mas quando a gente tem uma consciência, uma autoaceitação, um entendimento mais amplo do que é a universidade para a sua vida, realmente a participação dela, você sofre menos no sentido de matérias ou então de alguma outra dificuldade que você possa enfrentar. Isso é importante, tá? Ter essa consciência, principalmente para quem está entrando na universidade agora. E um motivo bônus, tá? Para você, networking. Network é uma dificuldade que eu tive também na universidade, talvez não seja uma das principais, mas eu vejo que muitas pessoas têm, que é basicamente ter proatividade, buscar pessoas, ou seja, contatos dentro da universidade, professores, iniciativas, outros alunos de outros cursos, para que você possa conversar e desenvolver um diálogo e conseguir contribuir para essa pessoa de alguma forma, porque network nada mais é do que interesse em pessoas interessantes. E você realmente ter interesse em ajudar essas pessoas, e essas pessoas automaticamente, você cria um vínculo com elas, né, você cria uma rede de contatos muito vasta que pode ser muito importante para você dentro da universidade e no mercado de trabalho também. Então esse é o motivo bônus, que é uma dificuldade que eu vejo que é fundamental assim, e pode ser a mudança de chave para todo estudante dentro da universidade. Então, para finalizar, se inscreva no canal, siga aqui o nosso Instagram lá, Quadro Humanos, e curta esse vídeo, para que a gente consiga fazer mais conteúdos aqui para você, e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!